Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos fazer a correção daquela atividade da aula passada, onde falamos sobre os valores e princípios morais das religiões, né? Falamos sobre a tolerância religiosa, né? A importância de saber conviver com quem tem práticas religiosas diferentes da nossa. Falamos da questão da ética, da reciprocidade, da regra de ouro que está presente na grande maioria das religiões, inclusive de questões filosóficas, como, por exemplo, a ética do dever, do filósofo Immanuel Kant. Então vamos lá, vamos fazer a correção dessa atividade. A primeira questão é: explique o que é tolerância religiosa. O que seria tolerância religiosa? A tolerância religiosa nada mais é do que a capacidade que temos de ter, né? Somos tolerantes quando temos essa capacidade, né? De aceitar que as outras pessoas, né, que são seguidores de outras religiões, elas possam considerar que suas crenças são verdadeiras, aceitar que tem gente que pensa diferente da gente no que diz respeito à religião. E também temos que ter a capacidade de conviver e de permitir a livre prática dessas religiões. Então isso é ser tolerante. Não é só você ser indiferente, falar, olha, eu sei que aqui do lado, aqui meu vizinho, ele pratica uma outra religião. Tudo bem, deixa ele participar lá, é como se eu não existisse. Não, é saber que ele tem o mesmo direito que você, né? Que é se colocar no lugar dele, né? E saber que ele tem o mesmo direito de crer naquilo que para ele é verdadeiro. Fala assim, olha, eu não vejo da forma dele porque eu tenho outra crença, mas ele é como se eu estivesse no lugar dele e também não gostaria que outra pessoa interferisse na minha crença, né? Então, com base nisso, é importante a gente também ir para a segunda questão, que é o que a gente chama de ética de reciprocidade. O que seria essa ética da reciprocidade? Seria o seguinte, que cada um deve tratar os outros como gostaria de ser tratado, né? Eu só vou tratar outra pessoa de determinada forma se eu ter certeza que eu, colocado na situação que ela se encontra agora, eu gostaria que fosse tratado da forma que eu vou tratá-la, né? Cada um só deve tratar os outros como gostaria de ser tratado. Ninguém gosta de ser maltratado e humilhado por ser diferente. Como aqui estamos falando de religião, imagine aí se alguém chegasse e fosse maltratar você porque você é católico ou você é evangélico. Não cai bem. Então não é por isso que você vai sair por aí e alguém que tem uma religião, por exemplo, que é candomblé, que é uma religião que é presente no nosso município, você vai maltratar e humilhar aquela pessoa porque é uma religião diferente. Não faz sentido, né? Então, quando trata da questão religiosa, você respeita, você considera a possibilidade de que o seu vizinho, o seu conhecido, tenha uma religião diferente da sua, porque você não gostaria de ser humilhado ou maltratado, né, ser tratado de uma forma diferente por conta da sua religião, então você está sendo ético, né, de forma recíproca. Ou seja, eu não quero tratar o meu vizinho que tem uma religião diferente de forma desrespeitosa, porque eu também não gosto de ser tratado de forma desrespeitosa pela religião que tenho. A terceira questão pede para fazer um resumo sobre o que é a regra de ouro das religiões, né? A regra de ouro ela é um código universal, né? Acessível a todos os conhecimentos e consciências e está presente na maioria das religiões, né? E, resumidamente, pode ser dito o seguinte: não faça aos outros aquilo que não queira que seja feito a você, né? Poderia reunir com essas palavras: você não deve fazer aos outros aquilo que você não quer que seja feito contigo. Você gostaria de ser tratado de forma desrespeitosa em algum assunto? Não, então tente nunca. Você tem o dever, na verdade, não é tentar, é ter o dever de nunca tratar outra pessoa de forma desrespeitosa. E temos aqui, por fim, o que é a ética do dever do filósofo Immanuel Kant. Segundo o pensamento kantiano, ele diz o seguinte, que o ser humano ele sempre deve ser tratado como dotado de valor próprio,
de uma essência própria, de uma essência do que é ser humano. E não deve ser usado meramente como um meio para conseguir uma outra coisa. Aí dá o exemplo. Não devemos roubar os outros, né? Porque ao roubar os outros você está tentando usar aquilo que o outro tem, né, apenas como meio. Não pode passar à frente, né, dos outros numa fila, passar na frente dos outros numa fila, e nem desrespeitar as pessoas mais velhas. Se você não faz isso, você está usando esse princípio da ética do dever que foi construído pelo filósofo Immanuel Kant, que considerar que você já tem em si esse dever, né, de tratar os outros com respeito. Isso é uma coisa que está em você, de tratar o outro com respeito, e o outro tem esse direito de ser tratado com respeito. E quando isso é feito por todos, então todos têm o direito de ser tratado com respeito. Então por isso que não se deve tirar aquilo que ele tem. Se ele já está em uma fila, outra pessoa não deve passar na frente dela, porque já é um direito dela. E também as pessoas mais velhas, por exemplo, elas devem ser respeitadas, porque elas têm mais tempo de vida, elas têm mais, digamos, experiência de tempo vivido, e por isso devem ser respeitadas por outras pessoas que ainda não têm aquele tempo de vivência. Vou deixar essas questões logo aqui abaixo do vídeo, certinho? Até a próxima aula.